Boas-vindas a essa nossa nova análise. Olha, hoje a gente vai fazer um mergulho direto em um dos textos mais influentes e, sinceramente, mais mal compreendidos de todo o mundo antigo. Nós vamos desconstruir o livro de Deuteronômio. Vamos olhar para as origens dele, as camadas da história e, claro, o legado monumental que ele deixou. Se você curte entender como textos antigos literalmente moldam a nossa história, bom, esse conteúdo é um prato cheio para você. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Logo de cara, a gente precisa resolver um mistério linguístico que muda absolutamente toda a perspectiva do livro. Existe um contraste fundamental no próprio nome dele. O termo que a gente usa aqui no Ocidente vem do grego, deuteronomônio, que significa segunda lei. Só que o título original em hebraico é Debarim, que significa literalmente palavras. Sabe, essa diferença não é só um detalhezinho técnico, não. Ela muda completamente a forma como a gente deveria ler esse texto. Não é só um código jurídico repetido e chato, mas sim palavras vivas. E é aqui que a gente entende o porquê dessa confusão gigantesca. Os especialistas mostram que a tradução grega antiga, a famosa Septuaginta, cometeu um erro histórico. Onde o texto original em hebraico dizia algo como uma cópia desta lei, os tradutores gregos interpretaram como esta segunda lei. E adivinha? Isso criou a falsa impressão durante séculos de que o livro é só um código legal super rígido e burocrático, quando na verdade a essência dele é outra, é completamente diferente. Para a gente organizar essa história que é cheia de camadas, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o significado do título, depois a homília de despedida, aí passamos para as reformas e o exílio, a estrutura da aliança, a complexidade retórica e a gente fecha com o eco dessas palavras em Jesus. O significado do título, perdido na tradução. Vamos entender qual é a verdadeira essência dessas palavras. Como a gente acabou de ver, Debarim revela muito mais sobre o que esse texto realmente é. O livro, na verdade, é uma coleção super urgente de discursos falados. É uma longa homilia, sabe? Um discurso de despedida apaixonado, feito por Moisés, bem no último dia de vida dele. Então não é um manual frio para juízes, mas sim a instrução urgente, cheia de emoção, de um líder que está ali preparando uma nação inteira para o futuro. 2. A homilia de despedida. As planícies de Moabe. Agora, a gente precisa visualizar o cenário físico e o momento histórico em que essas palavras foram ditas. Gente, o drama histórico aqui é imenso. O texto coloca a gente exatamente no limiar da Terra Prometida. Imagina a cena. A geração anterior, que viu os milagres e fez a aliança lá no Monte Sinai, simplesmente morreu no deserto por causa de rebelião e falta de fé. E agora, uma nova geração está acampada, prestes a cruzar o Rio Jordão. É um momento de transição absolutamente crucial. Moisés sabe muito bem que não vai entrar na terra, então ele precisa, desesperadamente, que essa nova geração entenda a fundo a própria identidade. E é exatamente por isso que a gente encontra apelos tão viscerais como esse. Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Essa homilia é um chamado urgente para que a nova geração internalize a aliança. Não adiantava nada só herdar a tradição dos pais de um jeito passivo, sabe? Era necessário um compromisso pessoal, uma escolha ativa de cada um. A instrução precisava sair das tábuas de pedra e ficar gravada no coração daquelas pessoas, porque elas iam enfrentar tentações culturais e espirituais gigantescas logo ali na frente. 3. As reformas e o exílio, as camadas da história. Porque o texto que chegou até nós hoje, com certeza, não foi escrito da noite para o dia. E isso ilustra de forma brilhante como o texto foi evoluindo, camada por camada, ao longo dos séculos. Os especialistas mostram que o núcleo original surgiu lá no Reino do Norte, antes mesmo da queda deles no século VIII a.C. Depois, esse texto serviu de combustível para as reformas do rei Ezequias e, mais tarde, foi a base daquele livro da lei encontrado durante a enorme reforma do rei Josias, em 622 a.C. Mas olha só, a redação final mesmo, aquela que a gente lê hoje, só aconteceu depois do trauma imenso do exílio na Babilônia. E entender o contexto desse exílio é fundamental. Os redatores finais, tentando processar a destruição de Jerusalém e a deportação de todo mundo para a Babilônia, usaram a estrutura e os avisos do Deuteronômio para explicar o inexplicável. O sofrimento deles, o fato de terem perdido a própria terra, nada disso foi visto como uma fraqueza do Deus deles. Na verdade, foi interpretado como o resultado direto da infidelidade do povo à aliança. Foi a consequência da idolatria constante e do fracasso dos reis e da sociedade em manter a justiça divina. Basicamente, o livro serviu como a lente principal para eles entenderem o maior trauma histórico que aquela nação já passou. 4. A estrutura da aliança, o tratado real.
É exatamente aqui que o formato do texto mostra toda a sua genialidade. Olha que sacada incrível! A estrutura literária do livro foi meticulosamente montada para espelhar os antigos tratados de suzerania. Isso era super comum no Oriente Próximo Antigo entre grandes impérios e seus vassalos. A ordem bate certinho, tem um preâmbulo, um prólogo histórico sobre a relação, as estipulações ou leis e, por fim, as consequências, que são as bênçãos e maldições. O brilhantismo dos autores foi pegar um formato político, humano, burocrático e subverter isso para descrever a relação entre Deus como grande rei suzerano e o seu povo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: do mesmo jeito que o prólogo histórico de um tratado antigo listava toda a proteção que o rei já tinha dado para o vassalo, o livro de Deuteronômio lista as vitórias e a grande libertação do Êxodo. Ou seja, as leis e obrigações não são um jeito de comprar ou conquistar o amor divino, de jeito nenhum. Elas são a resposta natural, uma demonstração de gratidão e lealdade a uma graça imensa que já foi dada de graça lá atrás. Faz toda a diferença ler assim, né? 5. A complexidade retórica, a voz de Moisés. O estilo literário deste texto é algo simplesmente notável. Uma das coisas mais fascinantes na oratória de Moisés aqui é essa troca constante entre o singular e o plural. No meio da mesma frase, o narrador muda do nada de vós para tu. E, gente, essa complexidade toda não é um erro de adição, não. É uma estratégia retórica super inteligente. Ele faz isso para garantir que o peso da responsabilidade moral bata no coração de cada indivíduo, no singular, de forma visceral, mas ao mesmo tempo recaia sobre toda a comunidade como uma nação inteira. É o coletivo e o pessoal, tudo junto. Mas e na prática, o que essa responsabilidade toda exige? Exige uma preocupação social que é surpreendente e muito profunda. O texto insiste, de novo, na proteção dos membros mais vulneráveis da sociedade, o estrangeiro, o órfão, a viúva. O nível de cuidado é tamanho que muitos acadêmicos olham para isso e chamam de um sistema primitivo, porém super avançado de previdência social. Para esse texto, pureza espiritual sem justiça social simplesmente não existe. As duas coisas andam de mãos dadas. 6. O eco em Jesus, o legado duradouro. Como será que esse texto de milhares de anos moldou tudo o que veio depois? Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o tamanho da influência desse livro. Mais de 80 citações diretas no Novo Testamento. Isso é um número absurdo. Ele faz parte de um grupo minúsculo de livros do Antigo Mundo que reverberaram com tanta força nas escrituras que vieram séculos depois. E o estilo desse livro ressoa diretamente nas palavras do próprio Jesus. Para você ter uma ideia, durante aquela famosa cena da tentação no deserto, todas as respostas que ele usa para se defender são citações diretas dessa homilia. O núcleo ético do Sermão da Montanha foi baseado e expandido em cima desses princípios. Aquele maior mandamento, de amar a Deus com todo o coração, tirado direto do famoso Ouve, ó Israel, de Deuteronômio. E de forma literária, Jesus é frequentemente retratado pelos primeiros cristãos como um novo Moisés, alguém que traz a interpretação definitiva dessa lei. Chega a ser assombroso quando a gente para pensar na trajetória de toda essa obra. Pensa bem, o que começou como palavras desesperadas, gritadas para nômades no meio das planícies de Moabe, avisando sobre perigos imediatos e pedindo reformas, acabou se cristalizando num grande tratado de amor e justiça. Se transformou num alicerce teológico inabalável não só da tradição judaica, mas também foi a base espiritual para o cristianismo nascer. A grande genialidade do livro foi pegar o formato de um tratado político mundano da época, virado ao avesso e subverter completamente isso para declarar uma lealdade a um amor eterno. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha se um antigo formato jurídico vira uma mensagem de amor divino. Que outras estruturas cotidianas, históricas ou modernas, que a gente toma como certas hoje em dia, podem estar escondendo verdades espirituais profundas bem debaixo do nosso nariz? Fica a reflexão para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise de hoje e até a próxima!